Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Maria Gouveia. Boa noite, Tonho. Boa noite, Helena. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, né? Para mais uma live aqui no Instagram do CIP, né? Daqui a pouco eu estarei convidando nosso amigo aqui, Miguel, para bater um bate-papo conosco. Aguardando ele aqui para a gente iniciar a nossa... Boa noite, Euler, tudo bom? Estou aguardando ele aqui aceitar o convite para que a gente possa dar início ao nosso bate-papo na noite de hoje, tá certo? O tema, eu creio que você já deve ter visto, vai ser Francisco, Instrumento da Paz, né? Então vamos engatinhar aí para a gente discutir um pouquinho melhor, certo? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tudo bom, Miguel? Tudo bom, Miguel? Tudo jóia, Raimundo. Tudo na paz. Daí. Então, eu gostaria de apresentar aqui o nosso amigo Miguel. Miguel, ele é um trabalhador da última hora. Ele frequentou aqui o Centro Espírita Grupo de Caridade, quando esteve aqui na Glória. E agora, né? Tá de volta a seu berço, né? Para dar continuidade ao seu trabalho aí, na campanha do Killer. E o tema, pessoal, para a noite de hoje vai ser Francisco, Instrumento da Paz. Né? A gente elencou aqui algumas perguntas. Pronto, tá certo. Obrigado, Fabiano. Ô, Miguel, veja se tu consegue usar o fone de ouvido, porque tá dando eco. Tá dando relay aqui. Deixa eu perguntar a Mila se eu tenho esse fone de ouvido. Tá certo. Mila, eu tenho fone de ouvido. Ela foi pegar. Tá certo. Então, a gente elencou algumas perguntas aqui, né? Para a gente ir construindo aqui ao mesmo tempo. E vocês também podem fazer perguntas, que eu vou estar anotando aqui. E na medida do possível, a gente vai responder. Aquilo que a gente não conseguir responder, a gente vai respondendo ao longo da semana, tá certo? Então, é importante a participação de todos vocês na noite de hoje, visto que é um tema muito atual, né? Apesar de ser um tema trabalhado desde há 2000 anos atrás, mas ele é bastante atual e importante nas nossas vidas, né? Então, queria dar boa noite aqui ao nosso amigo Miguel, e para que a gente possa refletir um pouquinho também sobre ser instrumento, né, da vossa paz. E aí eu começo já com a pergunta, e o Miguel vai falar conosco sobre: Senhor, fazer-me instrumento da vossa paz. É você, meu amigo. Obrigado, Raimundo. Bom, boa noite a todos. É um prazer imenso ter essa oportunidade de poder conversar um pouco com meus irmãos de Sergipe, né? E eu fico muito feliz. Claro, uma oportunidade dessa a gente não pode perder, né? A gente tem que aceitar. E esse tema é interessante. Fazer-me instrumento de vossa paz, né? Porque estamos precisando trabalhar dentro de nós essa paz interior. Porque senão a gente não consegue vencer no dia a dia as dificuldades que aparecem para todos nós, né? E antes de eu responder essa pergunta, Raimundo, eu queria ler uma passagenzinha de abertura que não é mera coincidência
que o Papa Jorge Bergoglio tem adotado o nome Francisco. A referência ao Santo de Assis é um apelo à consciência de todas as pessoas que, independente do credo religioso, sabe que cada um de nós, seguindo o caminho da simplicidade e do amor, é capaz de dar novo sentido à história humana. Tanto no tempo de São Francisco, há 800 anos como agora, o mundo anseia pela paz. Uma paz inquieta, como disse Papa Francisco em um dos seus primeiros discursos, porque ela não cai do céu. Precisa ser uma conquista da humanidade. Devemos estar inquietos, ativos, levando a alegria e a compreensão a todos os lugares. Cada um dos versos da oração pela paz é comentado pelos autores com a preocupação fundamental de mostrar como é possível viver em harmonia. Essa oração ecumênica, universal e atual, é uma inspiração para todo aquele que, neste nosso mundo conturbado, quer se transformar num autêntico instrumento da paz. Então, é para nossa reflexão essa abertura. E para responder a pergunta do Raimundo, eu vou para uma historinha do Francisco, que ela vai dar o sentido certo da gente compreender como ser instrumento, né? Então, certa vez, São Francisco soube que o bispo e o prefeito de Assis estavam com as relações cortadas. Depois de uma ferrenha discussão, o bispo excomungou o prefeito e este proibiu que os comerciantes do local vendessem suas mercadorias ao prelado. A situação parecia irreversível e ninguém se dispunha a mediar esse conflito, que prejudicava o dia a dia da cidade e deixava o povo perplexo. Preocupado, Francisco disse aos seus irmãos: é uma vergonha para nós que o bispo e o prefeito se odeiem desse jeito e nenhuma pessoa procure interceder a favor da paz e da concórdia. Francisco, que estava distante da cidade, mandou 2 recados por intermédio de seus irmãos frades. Um ao prefeito, pedindo que fosse ao palácio do bispo, e o outro ao bispo, dizendo que Deus era louvado. Toda vez que alguém praticava o perdão, fez ambos saberem que queria vê-los reconciliados. O prefeito, que muito admirava Francisco, repensou sua atitude e disse: eu perdoo. Não só ao senhor bispo, e perdoaria até mesmo quem matasse meu irmão ou filho. E o bispo disse ao prefeito: pela posição que ocupo, convém que eu seja humilde. Mas, como sou inclinado à ira, peço ao prefeito que me perdoe. E os 2 se abraçaram e reataram a amizade. Então, por essa historinha, você já percebe qual a nossa função no dia a dia, né? E isso é muito importante que fique claro para todos nós, porque nos ambientes que a gente anda, a gente percebe que parece que a gente gosta de colocar mais lenha no fogo e não de fazer a paz, né? Quando a gente encontra, às vezes, uma pessoa querendo falar mal da outra, parece que a gente incentiva aquela pessoa a tocar fogo, a falar mal dela mais vezes. E não é essa a nossa função. A nossa função é de unir, é de gerar paz, de gerar união e de gerar uma coisa que é muito importante na vida da gente, a fraternidade. É isso que é importante. Você veja, nós que gostamos de fazer a campanha do quilo, a campanha do quilo é um ensinamento
para ser instrumento da paz. Por quê? Porque quando você vai fazer a campanha do quilo, você se prepara para o sim e para o não. E quando você se prepara, você já sabe que ao bater na porta de uma residência, você vai dois, ou sim ou não. E a forma que as pessoas às vezes colocam, não importa para eu que estou na porta. Não importa, porque o que importa para mim é a oportunidade que Jesus está nos dando de a gente oferecer ao outro a oportunidade de ele doar. Né? Aquela oportunidade de dar sem ostentação. É isso que é importante. Deu uma travadinha aqui, acho que foi a internet, nosso amigo Miguel. Voltou, Miguel. Pode concluir o raciocínio. Então, veja só. Mas vocês me ouviram o que eu falei? Sim, ouvi sim. Sim? Então, só para a gente concluir, o que nos falta muitas vezes é manter a serenidade diante das contrariedades e dos obstáculos, semeando a paz com a nossa conduta. Porque você acha que certas pessoas são capazes de permanecer de pé, mesmo quando o mundo desaba. E todos ao seu redor perdem a cabeça. Nada poderá nos abalar se estivermos em sintonia com Deus da paz. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Ok? É engraçado, Miguel, quando você fala isso, né? E a gente tem uma referência muito grande, que é o nosso guia modelo, né? Porque ele fala sobre a paz também, né? E eu acho que mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, só para deixar claro aqui, algumas pessoas também estão comentando aqui, né? Serginho aqui, nosso amigo, ele comentou que Francisco largou tudo, né? Para seguir a sua caminhada, né? E aí ele colocou aqui, Miguel, conheci em glória. Que bom, muitos amigos aqui comentando, né? E para a gente dar continuidade, a segunda pergunta para ser instrumento, precisa ter serenidade, Miguel? Com certeza. Com certeza. Né? Eu vou pegar aqui. É uma centelha do equilíbrio de Deus que carregamos dentro de nós. Precisamos saber ativá-la, viu? Isso é que é o mais importante. É isso que significa ser instrumento de paz. Manter uma postura serena e nos converter decididamente ao caminho da conciliação. Quem alimenta conflitos e antagonismo não cria paz. Quem acredita que Deus é o único responsável pelas hostilidades que existem entre os homens e o único que pode solucioná-las, não assume a responsabilidade pelos próprios atos, nem sabe transformar a si mesmo e ao mundo. De que adianta ter um carro mais potente, as melhores roupas, os aparelhos tecnológicos mais modernos e outros bens de valor, se em algum lugar alguém se sentiu ferido e desvalorizado por algo que você fez ou falou. Não é possível mudar o que já está feito, mas o esforço sincero para mudar de rumo é algo que conta muito diante de Deus. Ele não está preocupado se você é ou não uma pessoa perfeita, mas sim com o seu empenho em melhorar a cada dia. Esse é o esforço diário nosso. Não vamos nos preocupar nas quedas, de forma alguma. Vamos nos preocupar em recomeçar, mas dignamente. Isso é que é importante. Só fazendo um comentário sobre isso, e aí a gente pega uma outra referência, que é Agostinho, né? Agostinho, ele tinha as falhas justamente para poder, no outro dia seguinte, tentar aperfeiçoá-las, tentar não cometer os mesmos erros que
outrora ele cometeu, né? Então, isso é muito importante a gente rever as nossas ações no nosso cotidiano, para que a gente possa, no dia seguinte, a gente compreender melhor isso e a gente sempre tentar fazer o que no capítulo 28, na coletânea de prece, fala, o melhor que a gente poderia fazer, né? Ter coragem, fé, para que a gente possa sempre fazer o nosso melhor. Exatamente. Perfeito, Raimundo. E aqui pode falar. Eu vi o Sérgio fazer um comentário aí que não é fácil, ter serenidade. Realmente, Sérgio. Mas tudo, Sérgio, é um exercício. O importante é a gente começar no exercício. Isso é que é importante. Não ficar achando que é difícil, Não, a gente tem que ter a certeza que vamos começar, vamos cair, vamos se levantar, mas vamos continuar. Porque nosso objetivo é Jesus. É verdade. E só outro comentário sobre isso é que a gente aprende, né, na doutrina espírita que a gente estaciona, né? A gente estaciona e a gente consegue progredir, né? A gente vai de encontro à lei do progresso, né? O progresso coletivo. E uma outra coisa importante, além disso que o senhor falou, é que tudo é opção, são escolhas, né? Que a gente queira passar ou não. E além disso, nós temos o livre-arbítrio, né? De escolhermos. E aí tem uma passagem no Evangelho que ele fala: o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? Então, se hoje a gente não fizer por amor, a gente vai fazer pela dor. Mas todos nós iremos fazer, né, Miguel? Com certeza, com certeza. A dor é um instrumento. É verdade. A terceira pergunta aqui é: a oração de São Francisco nos mostra como devemos ser instrumento? Com certeza, com certeza. Francisco nos indica que devemos ser um instrumento para a construção de uma realidade melhor para nós e para aqueles que nos rodeiam. Seja onde for, em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, no barzinho, com os amigos ou na sala de espera de um hospital. Sem os seus instrumentos, um médico não conseguirá fazer um bom diagnóstico, nem dar o tratamento adequado aos seus pacientes. O engenheiro civil terá muita dificuldade em acompanhar uma obra sem instrumento de precisão. O mesmo vale para o dentista, o padeiro, para realizar seu ofício da forma mais apropriada, assim como um instrumento se torna parte ou extensão do homem para ele realizar seu ofício. Que nós sejamos também uma extensão da mão de Deus, seus instrumentos para difundir a paz, ser instrumento da paz. Veja que interessante essa passagem. Ser instrumento da paz. É seguido o exemplo de São Francisco. Viver o desafio permanente de nos lançarmos por inteiro na direção aquilo em que acreditamos, não importando se os outros torcem o nariz ou não, ou pensa que somos incapazes de prosseguir. Devemos, como Francisco, nos desapegar de tudo aquilo que nos impede de caminhar com liberdade, deixando de lado a preguiça espiritual, que prejudica muito nós. Devemos rever nossos relacionamentos, curar as feridas e pedir a Deus com vontade firme que sejamos bons instrumentos. Deus garantiu: peçam e receberão, busque e encontrarão. Nenhuma palavra dirigida a ele ficará sem resposta. Então, a gente observa que nesse enredo todo, você vê vários requisitos justamente do Evangelho, né? Pedir e obtereis, né? E tem que saber como pedir, né? E nem tudo que a gente pede é merecimento, e nem tudo que a gente pede nos convém, né? A gente aprende muito Exatamente. Isso, né?
uma outra coisa importante, o senhor falou que eu achei interessante, é porque nosso corpo fisiológico, ele necessita de nutrientes, ele necessita do alimento, né? Mas o nosso espírito, sobretudo, ele precisa também do alimento. E aqui hoje, quando eu abri aqui com os familiares, na Bíblia Sagrada, a gente observou que caiu na passagem de Jó, né? E Jó, ele tinha muita sede, não do alimento fisiológico do corpo, mas do alimento espiritual, porque a gente sabe que nosso corpo é um envoltório, né, do perispírito, e que uma doença, para chegar no nosso corpo material físico, primeiro ele vai atingir o nosso perispírito. Então, atingir o nosso perispírito, consequentemente, vai desencadeando problemas em nossas células e no nosso corpo e vai manifestando as nossas dores, que a gente sempre comenta isso, né? Que são as nossas inclinações, o orgulho e o egoísmo, né? Que nos acorrenta e não nos deixa desenvolver as nossas virtudes que nós temos também. Correto, Raimundo. Bem lembrado. Uma outra pergunta aqui também interessante é semear a paz dentro de você, mas por onde começar, né? Essa é uma pergunta muito, muito interessante também, né? Boa. Mas a gente encontra resposta. Não é que é fácil, realmente. Não é fácil colocar em prática isso. Mas vamos, pelo menos, se alimentar de informações positivas para nos fortalecer. Porque nós se fortalecendo, a gente consegue. Pode não tirar 10 na questão, mas tirando 5, 6, já está de bom tamanho. E aí é se policiar para não cair. Né? A gente tem que estar sempre ativo nisso. Mas vamos ver aqui. A resposta é simples. É simples, mas não é fácil. Comece dentro de você. Olha que coisa boa. Né? Mas atenção, esse é o tipo de missão que ninguém irá cumprir em seu lugar. Nem mesmo Jesus Cristo, que foi anunciado por todos os profetas como o príncipe da paz. Ele veio e nos libertou de todas os entraves quando morreu na cruz por nós. Agora é a nossa vez de colaborar para a vitória do reino da paz. Agora é com nós. As respostas são simples, mas não é fácil colocar em prática. Acordamos e saímos de casa com uma energia totalmente diferente daquela com que retornamos no fim do dia. Muitos se sentem sungados pelas atividades e preocupação da vida e voltam para casa esgotados, pronto para largar o corpo na cama e dormir. Essa rotina destruidora vai tomando conta de nós e de repente nos vemos afastados de nossa essência humana. A paz é um estado de espírito. Portanto, algo que começa no interior de cada pessoa. A nossa essência humana está ligada a Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. Se você estiver em harmonia consigo mesmo, então conseguirá realizar a experiência da inteireza, que é estar de modo inteiro consigo, mesmo em contato com a fonte original da vida. A partir daí, a paz de Deus começará a se apoderar de seus pensamentos, de sua vontade e de sua consciência. E você sentirá em condições de irradiar essa paz em todos aqueles que cruzarem seu caminho. Veja que isso é um exercício, né? Como fazer a campanha do quilo também. Como é que você adquire na campanha do quilo o exercício de perdoar as pessoas que lhe ofendem? E você não está fazendo mal nenhum, porque você só está pedindo, né? Você, quando chega na porta daquele irmão, você diz: campanha do quilo em nome de Jesus. O que você pode doar para aquelas pessoas necessitadas? Aí tem pessoas que diz como? Sacota a gente direitinho, diz assim: saia da minha porta, Satanás. Veja, e como é que você adquire a consciência de estar sempre tranquilo, para que essas palavras não me machuquem? Entendeu? É como praticar essa paz interior. Se você exercitar toda semana ou todos os dias, você vai ter condições
de o que vem de fora não lhe machucar. Mas isso é um exercício, você tem que praticar. Vai acertar um dia, vai errar o outro, tudo bem. Mas o importante é você saber que errou e vai recomeçar de novo. Isso é que é importante. Aí você vai adquirindo essa paz interior. Só comentando, isso aí é o reconhecimento da humildade, né? Que a gente comenta muito, você reconhecer aquilo que você causou. E um outro comentário muito interessante também está no Evangelho, que Jesus fala, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então a gente precisa, sobretudo, aquilo que a gente comenta muito, né? No meio espírita, é o autoconhecimento, é você se conhecer, porque conhecer o outro parece que todo mundo já conhece, né? Eu não sei aí em Maceió, né? Eu acho que aí em Maceió ninguém conhece o outro, não. Conhece assim mesmo, né, Miguel? Tem que se conhecer. Olha, pegando esse gancho seu, Raimundo, eu peguei uma mensagem hoje aqui de Emmanuel. Uma mensagenzinha pequenininha. Eu achei muito interessante. No final dela, ele diz bem assim: com motivo de queixa, não reclame, espere. Críticas sem proveito destacam-te o perfil. Encontramos nos outros o que temos em nós. Olha que coisa interessante. Só vemos o que temos. Isso é da lei de Deus, Emmanuel. Tá Essa vendo? mensagenzinha, ó. Então tá tudo interligado, né, Miguel? Interligado. Se você se ofender, é porque você é igual. Exatamente. Entendeu? Não é? É isso mesmo. Mas vamos adiante. Uma outra pergunta aqui muito interessante também é, mesmo adquirindo um estágio de paz, você não terá mais problemas? Essa é boa. Essa é boa. Quando entrei na doutrina, e a primeira palestra que eu assisti foi capítulo 5, Os Aflitos, né? No capítulo 5, não é? Bem-aventurados, é. Exatamente. E quando eu assisti a palestra, me tocou muito, né? Aí eu pedi para o palestrante, eu fui até ele no final, aí eu perguntei: meu amigo, como é que eu faço para entender isso que você explicou? Que as dores que eu sinto hoje podem ser de vidas anteriores, né? Aí ele chegou e disse: é só a gente vir estudar. Aí eu disse: eu quero. Aí eu fui estudar com ele, né? E quando eu vi a oportunidade que a doutrina nos dá, da gente compreender tudo isso, é maravilhoso. É por isso que eu aconselho a todos que estão nos ouvindo que não pare de estudar a codificação. Eu já estou há 25 anos estudando e eu digo com todo o coração para vocês, ainda não entendi nada. Essa filosofia de Kardec é interessante demais. Eu acho que eu vou precisar de mais umas 3 encarnações para compreender e praticar corretamente, né? Porque não é fácil mesmo não. Mas começamos o exercício, né? Mas respondendo a sua pergunta, veja só, não pense que ao estar em contato consigo mesmo, você não terá mais problema. Terá sim. E muitos. Eles fazem parte da vida. São a oportunidade para exercitarmos a paz interior, viu? Quando analisamos a história de Jesus Cristo e a de Francisco de Assis, constatamos que diante de grandes problemas, eles realizaram o exercício de desapego. Abriram mão do luxo, do conforto e de muitos bens materiais. Em contrapartida, nunca abandonaram os valores em que acreditavam. Convictos de um propósito maior, jamais permitiram que as críticas ou os convites insidiosos daquele que estava entorpecido pelas falsas riquezas o desviasse da missão de disseminar a paz pelo mundo. Por isso, não desperdice sua vida buscando aquilo que não corresponde ao seu anseio mais profundo. A vida passa rápido e não devemos perder tempo investindo naquilo que não engrandece a nossa alma. É isso que a gente tem que se preocupar, né? Tem uma partezinha que a gente faz aqui, por exemplo, sábado e domingo, né?
Tem muitos espíritos que gostam de trabalhar no social de segunda a sexta. Mas a maioria tem dificuldade de trabalhar no sábado e no domingo. E vocês sabem que quem tem fome todos os dias, né? E tem que ter alguém que faça no domingo, tem alguém que faça no sábado de noite. Porque se não tivesse alguém, os nossos irmãos vão passar fome. E aí, na consciência da gente, e se fosse eu que estivesse lá na rua, eu não gostaria que alguém passasse e me desse de comida no domingo, né? Então, às vezes, nós não pensamos dessa forma. A gente esquece que amanhã a gente pode estar lá no lugar daquele, né? É esse pensamento que a gente tem que ter. A gente tem que ter essa consciência que o nosso irmão, onde ele está hoje, pode ser eu amanhã. Verdade. Só fazendo um comentário a isso, Jesus já nos adverte, na verdade, né? Ele diz, aquele que é mais dado, mais será cobrado, não é verdade? E nada mais justo do que a nossa sentinela vigilante, como está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é a nossa consciência, né? Que ela sempre vai nos acusar, principalmente em todas as nossas ações que a gente fizer. Ela vai nos acusar, principalmente quando a gente tem conhecimento sobre aquilo, né? Uma vez que nós somos espíritos milenares, né? Não é a primeira encarnação nossa, né? Não, é verdade. Isso é verdade. Aqui outra pergunta também muito interessante, e aqui, essa aqui é que é profunda também, né, pessoal? Como buscar a paz de Deus? Olha, como buscar a paz de Deus? Essa eu deixo para você, viu, Miguel? É difícil. Viva com inteireza. Busque a paz de Deus e ela brotará dentro de você, contagiando toda a sua volta. A paz entusiasmante. A palavra entusiasmo vem do grego e significa ter Deus dentro de si. Isso é muito importante a gente entender. Entusiasmo é o que nós precisamos colocar em prática quando nós estamos na ação do bem. Tem muitos nossos amigos, irmãos, que gostam de ir, colocar a mão na massa, mas falta aquele entusiasmo, fica assim meio triste, parece que não consegue sentir a presença dos nossos amigos espirituais, entendeu? Então, eu sempre digo para eles aqui que me acompanham, eu digo, olha, vamos se animar, se entusiasmar, nós estamos com Jesus. Ué, é uma oportunidade única, né? Fazer um trabalho de pedir é você ter 1 hora com os espíritos de luz nos acompanhando. É um passe de 1 hora. Será que dá para entender o que é um passe de 1 hora? Tem pessoas que não entendem isso. Porque você consegue passar 1 hora harmonizado. Ninguém tira você da sintonia do bem. As palavras grossas vêm, aquelas maldades vêm e você entrega a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu? Mas é um exercício. Então veja. O Senhor atue em seu íntimo e verá que faça chuva, faça sol, esteja no trânsito, congestionado ou livre, em situações difíceis ou em momentos promissores, não importa, você estará sempre em paz, porque escolheu ser um instrumento de Deus. Então é isso que precisa, essa decisão dentro da gente, a gente precisa tomar essa decisão. Se eu tenho Deus dentro de mim, por que o mal vai me ofender? Não é? Por que o mal vai me ofender? Se Deus é amor e Ele está dentro de mim, porque eu quero praticar isso, eu quero exercitar isso. Então, quando você decide, você consegue se afastar da desarmonia. Esse é o exercício que nós temos que fazer diário. Entendeu, Raimundo? Entendi, sim. Aqui tem nosso amigo aqui também falando, Bruno aqui, falando boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? O tema é Francisco, Instrumento da Paz. É um tema muito amplo,
né, Miguel? Tem muitos materiais É. sobre isso, né? E a gente tenta Sim. separar algumas coisas para a gente poder ir engateando, né? É como o senhor sempre fala, né? Quando a gente encarna, a gente absorve, assimila e a gente leva para a nossa continuação, na nossa transição, nossa passagem, 0,0000003%, né? É muito pouco, né, Miguel? Com certeza. E aqui agora uma coisa extremamente importante, a gente vai chegar numa pergunta, e aí eu falo com relação à família, né? É uma pergunta muito interessante, principalmente nesse momento, né, em que estamos passando, essa oportunidade, né, da gente reatar, da gente espiar justamente o que foi para que a gente veio aqui, para mostrar realmente para o que a gente veio, né? Então, a pergunta é: como levar a paz à família, né? Como levar a paz à família? Essa é uma, nos tempos Esse, de hoje, essa é uma pergunta, né, Miguel? esse eu acho o mais difícil de todos. Porque dentro da família, aí é onde está o karma, né? Mas eu vou. É tanta colocações que a gente vai colocar aqui que eu posso me perder um pouco, mas eu vou tentar, entendeu? Porque se a família é a base de tudo, por que não começar seu trabalho de propagação da paz no ambiente de casa? Olha que pergunta, né? Por quê? Repare, por que não se aproximar daquele parente que, em razão de uma pequena desavença, acabou se afastando de todos? Que sempre todas as famílias têm isso, né? Repare, por que não permitir que aos domingos seja mais prazeroso desfrutar das conversas geradas pelo reencontro familiar do que simplesmente da comida servida no almoço, né? Porque às vezes a gente desperdiça o final de semana, o domingo com a família. Por quê? Porque a gente só quer ficar ligado às coisas mundanas, aquela cervejinha, aquela carnezinha, e ninguém aproveita para um diálogo, para uma conversa, né? Para um aconselhamento que eu acho muito importante. Dificilmente. As pessoas só querem estar ligado a, às coisas do mundo e ligado a famílias. Na hora que o assunto cai, aí vem a autoridade, né? Aí repara, também é um fato que nosso grau de tolerância com as pessoas mais próximas, com quem temos mais intimidade, é menor do que é com as outras. Isso é fato, né? No trabalho, por exemplo, pensamos duas vezes antes de entrar numa discussão e fazer inimigos, mas em casa estamos mais à vontade. Ao menor sinal de invasão no nosso espaço, caímos sob o intruso como cães raivosos para defender nosso território. Parece que não é verdade isso. Para sermos instrumento da paz, precisamos dar um voto de confiança às pessoas. Acreditar nelas, admirá-las. Será muito difícil manter um clima de paz dentro de casa se todos ali não perceberem a qualidade uns dos outros. Nós temos que dar uma chance às pessoas do nosso convívio e construir com elas um lar pacífico, no qual ninguém vai dormir com o coração angustiado. Que cada um possa repetir com o salmista: em paz, logo que me deito, adormeço. Pois só tu, Senhor, me faz descansar com segurança. Está no Salmo. Para vivermos em paz em família, precisamos cuidar do nosso relacionamento com todos os membros que a compõem. Isso significa, na prática, contornar as provocações e não irritar os demais. Isso é importantíssimo. Provocações e irritação pode acontecer, é normal, mas não vale a pena. Não vale a pena entrar nessa sintonia. Pequenas desavenças, ainda que passageiras e sobre questões sem importância, fazem mal a você e a todos. As grandes brigas provocam muita infelicidade. A obrigação primordial de todos os que creem em Deus é cultivar a paz no falar, no agir, nos momentos de maior conflito. Olha que dificuldade, viu? Ser a ponte que permite a travessia segura sobre o abismo da vida. Esse é o momento que você tem que ter essa consciência, você ser essa ponte,
na hora do problema, né? Cultivar paz no falar, muito importante, Raimundo, e no agir, né? Não significa camuflar os problemas e fingir que está tudo bem. Para que a união da família seja real e duradoura, precisamos ter a coragem de conversar sobre temas delicados, evitando futuras mágoas e futuros ressentimentos. Diálogo sempre. Entendeu, Raimundo? É verdade. Sérgio colocou aqui uma coisa interessante, ele falou, em tempos de pandemia, né, é uma grande oportunidade para diminuir as divisões de pensamentos, né? Isso aí é uma coisa muito interessante. É fato. E a gente vai lendo algumas obras e a gente observa que Jesus ele veio com a função justamente de orientar, né, os seus discípulos. E os seus discípulos com a função de divulgar o evangelho do nosso guia e modelo, né? E nós temos essa dificuldade. Mas aí eu deixo também uma referência muito boa, que é do nosso amigo André Luiz, né, o jornalista do Plano Espiritual, que tem um livro dele que é muito interessante, tem até filme, que é A Vida Continua. E ela vai mostrar justamente esses percalços que a gente tem na nossa família e entender muitas vezes essas divergências de pensamento, né? E como a gente poder harmonizar para que a gente possa evoluir, né? Uma outra pergunta aqui, Miguel, como nós podemos refletir sobre a paz de Jesus, né? Como nós podemos refletir sobre a paz de Jesus, né? Olha, se já estava difícil, agora ficou muito mais. Porque aí é mais profundo, né? Você observa que Pedro, que caminhou com Jesus, ele demorou muito mais para compreender os ensinamentos do Cristo do que o nosso irmão, o Paulo. Verdade. Do que o Paulo, né? Paulo, apóstolo Paulo, muito depois, quando ele acordou para o Cristo, ele compreendeu primeiro os ensinamentos de Jesus do que o outro. Então, aqui, nessa questão da paz do Cristo, também é a mesma coisa. Veja, uma definição do Cristo é responsabilidade de cada ser humano em se empenhar no cumprimento da lei de Deus, considerando que a paz no mundo começa imprescindivelmente pela paz interior. Olha, ele reafirma aquilo que o Francisco praticou, entendeu? Está em nós a responsabilidade, né? Aí veja mais adiante, ele diz: mensagem do céu nos permite compreender o que desejou Jesus dizer com a frase: não vim trazer a paz, mas a espada. No capítulo 104 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, nos traz a chave da genuína interpretação sobre a paz de Jesus e sua espada. Simbólica, né? Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Veja que condição para a gente adquirir, porque a gente não adquiriu isso ainda. Mas olha o trabalho que nós temos ainda pela frente para a gente chegar a esse ponto, né? Não te esqueça, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma, diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, no capítulo 105. De fato, a paz que o mundo cultiva decorre das imperfeições humanas, onde o egoísmo centraliza. Olha o egoísmo aí, Raimundo. Onde o egoísmo centraliza nossas atenções em busca de um sossego criminoso que ignora o sofrimento dos infelizes e se incomoda com a presença dos simples e injustiçados. Veja que definição. A paz dos poderosos se sustenta no acúmulo das riquezas ilusórias.
ou do poder político, enquanto a paz dos infortunados se sustenta na certeza de que Deus lhe concederá milagres imerecidos a seres obtidos mediante a bajulação à divindade. Eu achei muito interessante essa passagem, né, no Vinha de Luz, porque realmente é isso mesmo. Tem pessoas que, quando consegue chegar numa classificação de rendimento financeiro bom, ele desconsidera quem está lá embaixo. Ele só quer olhar dali para cima, né? Por que a gente normalmente vê isso nas pessoas? Né? A ausência de Deus dentro da gente. Porque você deixa o ego subir a sua cabeça e você esquece Deus. Entendeu? Já o humilde não. O humilde o tempo todo ele está onde? Deus, me ajude. Deus, me ajude. Não é não? Ele está ali pedindo, ele não se ausenta do Pai Maior de jeito nenhum. Né? Então, existe essa diferença? Existe. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo essa semana, só para ilustrar essa questãozinha, que é questão da paz, né? Eu fui fazer uma consulta segunda-feira e só tinha pelo SUS. Eu chamo SUS Amigo. Os meus amigos marcaram e eu fui. Só tinha 5 pessoas para esse médico, um gastro. E eu era o terceiro da fila, né? Quando chegou minha vez, ele disse bem assim, olha só, um médico bem instruído, né? Porque ele é bem estudado. Ele chegou, não levantou a cabeça. Ele chegou e disse, Miguel Gonçalves, o que fazes aqui? Você não está sabendo que tem pandemia? Você não sabe que no posto tem doença? O que você está fazendo aqui? Olha como ele quer fazer uma consulta. Eu só estou aqui porque estou precisando. Ele disse, mas o que você está precisando, com certeza podia esperar para o final do ano. Olha, veja, e ele está ganhando. Entendeu? Mas ele quer ficar em casa, de boinha. Agora, aí eu cheguei e falei para ele bem assim, ô doutor, se eu pagasse a consulta, que eu já sei que a consulta do senhor é R$300, se eu pagasse, o senhor me atendia melhor? Aí ele levantou a cabeça. Veja como é o ser humano, né? E aí, para melhorar a minha conexão com ele, aí eu tive que fazer o seguinte, como eu trabalho com um médico, e esse médico é o chefe deles, esse doutor Deraldo, ele trabalha com todos os postos de saúde, ele é o diretor dos postos. Aí eu disse, quem me mandou aqui foi o doutor Deraldo, que me caminhou para o senhor. A consulta mudou. Aí saiu tudo perfeito. Durou 40 minutos depois disso. Vai. Veja como muda. Você tá vendo como é as coisas, bicho. Então, eu digo o seguinte. Eu digo assim, o que falta na gente? Amor. Amor é o que falta na gente. Porque se você sai de casa para trabalhar, não importa quem esteja na tua frente, você tem que atender bem todo mundo. Você tem que gerar essa energia do bem. Né? Se você quer ser bem recebido, se você quer ser respeitado, você tem que se colocar primeiro na condição de respeitar o outro. Você tem que colocar primeiro na condição de amar o outro. Porque se você não fizer isso, você nunca vai construir essa paz dentro de ti. Tá entendendo? E a paz do Cristo é isso. A paz do Cristo é você ter essa consciência que você que tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, as coisas não vêm a teu favor, não. Entendeu? Por quê? Porque você vai estar sempre naquela condição. Como uma amiga minha, uma vez disse para mim bem assim, Miguel, eu estou 1 ano fazendo campanha do Quilo com você. 1 ano. Mas o que eu recebi? Nada. Nem um marido eu arrumei. Nem um namorado eu arrumei. Repara. Olha o pensamento dessa irmã. Veja, minha amiga, você está aqui para quê? Eu quero servir, mas também quero receber. Olha a condição. Quer dizer, 1 ano não aprendeu nada. Né? E a gente tem que ter paciência.
Só fazendo um comentário, o Chico fala, né? O bem que a gente pratica hoje é o seu advogado em toda parte, né? Toda parte. E, e uma outra coisa referente a isso, e a doutrina explica muito bem, que a gente entende que cada indivíduo tem um grau de evolução, né? E aí, às vezes, a gente, por que fulano tem essa dificuldade tão grande de entender, né? Então, a gente observa que tem uns que vão evoluindo ao longo do tempo e tem outros que já conseguem assimilar melhor, né? O Sérgio colocou aqui, me lembrou André Luiz no atendimento àquele casal que não tinha condição de pagar pelo atendimento, mas a secretária dele tinha essa sensibilidade e colocava o casal no final do dia. E que foi extremamente importante para a reabilitação de André Luiz no plano espiritual, né? Pá, é ver que coisa, né? É Olha, verdade. ô Raimundo, essa paz do Cristo, ela é muito profunda. Porque ela não, a definição dela ainda não termina, porque ela ainda tem 3 pilares muito importantes se a gente tiver tempo para comentar. Certo. Tá entendendo? Eu não sei como é que está o nosso tempo aí, mas veja só. Quais são os 3 pilares que sustentam essa paz do Cristo? 3 pilares. Primeiro, paciência. Esse é o principal pilar do Cristo, viu? Para você adquirir essa paz. Paciência. Qual é o segundo pilar? A prece. Olha que coisa interessante. A prece. E o terceiro pilar? A gratidão. Gratidão. A gratidão. Aí, se nós tivermos tempo, a gente pode explicar essa questão dos 3 pilares. Porque a gente precisa exercitar Sim, esses sim. 3 itens. Sim, sim. Entendeu? A gente faz o seguinte, a gente conclui aqui essas últimas perguntas e aí a gente volta lá e a gente dá essas definições melhor, tá certo? Pode ser assim? Certo. Pode. Pronto. A outra é onde encontrar paz. Essa, essa é boa. Vamos que vamos. Olha, nós vamos em nós mesmos, viu? Onde nós vamos encontrar em nós mesmos. Não tem ponto correr. Entendeu? Não fique preocupado na paz do outro, não. Fique preocupado na tua. Exato. Em você. Em você. Isso é que é importante. Pela observância das leis divinas. Porque essas leis estão onde? Na consciência. Não é Sentinela verdade? vigilante. Sentinela vigilante. Entendeu? Para mim, a fonte mais viável e sublime da paz é praticar o conselho de Jesus, de forma específica, aquele que recomenda o amor de Deus, o amor a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Olha, veja só, se a gente se comportar dessa forma, a gente vai ter essa condição. Mas a gente precisa entender o nosso próximo. Entendeu? Verdade. Primeiro, se a gente não tiver essa consciência, Raimundo, porque a gente acha que todo princípio está em mim. Mas a gente tem que entender o princípio do outro também. Você está entendendo por quê? Porque se você não observar em que grau está o outro, você termina não construindo essa paz, nem no outro, nem em você. Verdade. Porque a cada um de nós é dado o tempo certo de compreender essa relação. Então a paz não é uma coisa que você adquire de um dia para a noite. É trabalhado. E você imagine, se eu estou predisposto a trabalhar a paz, ora, o meu dia a dia, aquelas pessoas que eu vou encontrar, ela está com essa disposição? Talvez não. E se ela não está? Você vai se irritar com isso? Então, a predisposição é minha. Você não pode exigir do outro que o outro esteja na mesma condição sua. É por isso que, às vezes, dentro da família, há confusão. Por causa disso. Por quê? Porque quando você quer que as coisas funcionem como você pensa, você não pensa onde está o estágio do outro que está dentro da sua casa. Então, às vezes, o choque acontece aí.
Então, qualquer decisão, qualquer ação que você tem que tomar, você pense no outro primeiro. Veja a condição do outro, para você não se decepcionar. Entendeu? Porque as decepções a gente só sente porque a gente cria no outro uma coisa que o outro não tem ainda. É por isso que há decepção, há desilusão, e aí vai. Tá entendendo? Fale, Ramon. Sérgio colocou aqui, é exato, Miguel. O problema é quando queremos ser controlador. E aí entra a questão da centralização do egoísmo, né? Do orgulho e do egoísmo centralizando, né? Por conta do tempo, para a gente concluir a última pergunta, para dar tempo para a gente comentar aquela outra pergunta, onde buscar a paz, né? A gente falou onde encontrar a paz e agora onde buscar a paz. A posse da paz é uma construção individual, espírito a espírito, dia a dia, que exige o homem novo no lugar do homem velho. Isso é muito importante, essa autorreforma. Olha onde a gente chegou, Raimundo. Você tocou lá no início, você falou da reforma. Você falou nesse princípio. E nós chegamos. Exato. Nós chegamos. Porque esse homem velho que está na gente é um homem viciado. Nós somos viciados nas coisas não muito boas. Nós somos viciados nas coisas relevantes, né? E a proposta da doutrina é justamente a mudança. É você retirar esses pensamentos do homem velho e colocar um novo pensamento, com outra visão, com outro entendimento, com outra compreensão, né? E isso, nós necessitamos fazer essa mudança. Por isso que as pessoas que adentram dentro da doutrina acham difícil. É verdade. Né? Acha difícil. Eu encontrei um amigo meu há uns 6 meses atrás, que era vendedor junto comigo, e era espírita. Aí eu perguntei, e aí, como é que tá as obras? Aí ele chegou e disse, você ainda tá na doutrina espírita? Eu disse, eu tô. Aí ele chegou e disse, oxe, eu sou evangélico agora, eu só quero adorar a Deus e pronto, não quero ter trabalho com o outro não, meu irmão, tá bom demais adorando a Deus. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, esse cara passou uns 5 anos dentro da doutrina, não entendeu nada. Não entendeu nada, você vê. Por quê? Porque as pessoas querem o mais fácil, né? Adorar a Deus e pedir. Mais nada. Achando que tudo isso, se fizer isso, vai resolver. E, Miguel, você falando isso, eu me lembrei daquele último livro que o senhor acho que terminou lendo aí em Maceió, que se chama A Doutrina Viva, de Chico Xavier, né? Terminei. Exato, no qual nos primeiros capítulos ele fala, né, que a doutrina espírita, ela tem 3 vertentes, né? A ciência, a religião e a filosofia, né? E é justamente uma filosofia de vida, né? É um modelo de hábitos que a gente possa estar promovendo sempre o bem. E o jargão da doutrina é o que a gente sabe no capítulo 15, fora da caridade, não há salvação, né? Tá lá bem claro. Tá lá bem claro. Tá bem claro. Eu não sei por que essa dificuldade que nós temos. É verdade. Ô, Miguel, eu creio que falta 2 minutos para encerrar. Se fosse possível, a gente poderia fazer o seguinte: a gente encerra com a prece e aí a gente daria continuidade só para terminar o comentário do senhor referente à paciência e à lei de gratidão, que é muito importante a gente compreender isso também. É porque o material para falar de paciência, prece e gratidão, Raimundo, é extenso, porque não é pouco não, 2 minutos é pouco. É verdade. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: construamos a paz promovendo o bem. O bem. Essa é a cartilha que está lá na federação, viu? Exatamente, eu ia chegar lá, que é de Kardec essa frase. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza.
né? Então sejamos esse instrumento. Vamos ter essa pureza,